Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. O assunto de hoje, primeiro, meu nome é Cláudio André, e o assunto de hoje é soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo e soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. É um tema, um assunto abordado hoje pelo 8º ano, vamos dizer assim, do ensino fundamental 2, em muitas escolas da rede pública ou rede particular. Então, nós vamos aqui apontar os problemas que vão ser abordados aqui, Bom, o primeiro problema diz o seguinte: qual é o polígono que a soma das medidas dos ângulos internos, é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Bom, todas as vezes que formos abordar esse tema de soma das medidas dos ângulos internos e soma das medidas dos ângulos externos dos polígonos convexos, nós temos que observar essas duas fórmulas aqui, que é SI igual a N menos 2 vezes 180, que é a soma da medida dos ângulos internos, e SE, que é a soma dos ângulos externos, da medida dos ângulos externos, igual a 360. Então, o problema diz o seguinte: qual é o polígono em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Vamos lá. Então, eu estou falando que o SI vai ser igual a 4 vezes a medida do SE. Logo, N menos 2 vezes 180 igual a 4 vezes 360. Então, 180N menos 360 graus igual a 1440 graus. 180N igual a 1080 e o N vai ser igual a 6. Então, o número de lados desse polígono são 6 lados. Logo, o nome do polígono de 6 lados é hexágono. Então, para frisar aqui, nós usamos as duas fórmulas da soma das medidas dos ângulos, que é a soma das medidas dos ângulos internos e a soma das medidas dos ângulos externos. Vamos lá para o outro problema, então, Os ângulos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é D igual... Para eu trabalhar com o número de diagonais, eu uso assim de fórmula. Número de diagonais de um polígono, D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. E a outra fórmula que eu vou usar aqui nesse caso, aqui nesse problema, é o quê? Se eu sei que a soma dos ângulos dá 360, soma dos ângulos externos, então o que eu tenho que fazer? Eu pego o número de ângulos externos e multiplico por 20, porque é um dado do problema, 20, porque ele está dizendo aqui, os ângulos externos de um polígono regular medem 20, então cada ângulo mede 20 graus. Eu multiplico o 20 pela quantidade de ângulos, que eu não sei qual é ainda. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu multiplico 20 pela número de ângulos externos, que eu não sei, que eu vou achar 360. O total, se eu pegar 20 e multiplicar pelo número de ângulos externos, vai ser igual a 360. Então, o número de ângulos externos vai ser igual a 18. Aí, bacana. Eu já achei que o número de ângulos externos é 18. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso na outra fórmula. E outra informação importante é o quê? A quantidade de ângulos externos, a quantidade de ângulos internos de um polígono convexo é a mesma quantidade do número de lados. Mesma quantidade de lados. Então, se eu tenho 18 ângulos externos em um polígono, significa que eu tenho também 18 ângulos internos e também eu tenho 18 lados. Isso é uma informação importante que vale até anotar também. Sabendo que se eu tenho
18 ângulos externos, então eu tenho 18 lados. Aqui que eu faço? Eu venho para essa outra fórmula aqui, D igual a N, multiplica N menos 3 sobre 2. Então o número de diagonais vai ser igual ao quê? 18 vezes 18 menos 3 sobre 2. Isso eu vou achar o quê? O número de diagonais vai ser 270 sobre 2. Então, quantas diagonais vai ter, então? 18, vão ter 135 diagonais. Então, vamos lá, a pergunta e a resposta, né? Ele quer saber, então, o número de diagonais desse polígono é essa aqui. Diagonais é igual a 135. Então, eu tenho 135 diagonais. Bom, vamos para esse outro exercício agora, que é, na figura adiante, ABCDE é um pentágono regular. A medida em graus do ângulo alfa é, olha lá, vamos lá. O pentágono aqui tá, falta ficar bom esse desenho, né? Esse desenho aí tem que dar uma caprichada a mais, mas vamos tentar fazer aqui com ele. Vamos lá. Pentágono, eu sei que é uma figura, né? Nesse caso é um polígono de 5 lados. Então vamos lá. Sabendo que é um polígono de 5 lados, o que eu faço? O somatório dos ângulos internos desse pentágono vai ser o quê? N menos 2 vezes 180. O N é o número de lados. Então o somatório vai ser 5 menos 2 vezes 180. Logo, o somatório dos ângulos internos desse pentágono vai ser 3 vezes 180. Ou seja, o somatório dos ângulos internos vai ser 540 graus. Então, os ângulos, a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono vai dar 540. Uma informação importante aqui é que, como eu sei que a somatória dá 540, eu sei também, a partir dessa informação, eu sei que como ele é um pentágono, se eu dividir por 5, esse 540 dividido por 5, eu vou achar que 108 graus. Então, cada ângulo desse aqui vai medir 108 graus. Então, o que acontece? Ele está falando o seguinte, no enunciado do problema, ele diz que a medida em graus do ângulo alfa é, que é esse ângulo aqui. Se eu tenho que cada ângulo, nesse caso, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E medem 108 graus, então agora ficou mais simples. Porque se eu sei que esse ângulo aqui todo mede 108 graus, então esse ângulo alfa aqui, eu vou pegar o 108 e vou dividir por 3. Porque repara aqui que aqui é um ângulo, aqui é um, aqui é um. Mas só que ele todo mede 180, mede 108 graus. É um ângulo de 108 graus, foi dividido em 3 partes. Então, pego 108 graus, divido por 3, que foi o que eu fiz aqui. 108 graus dividido por 3, então 36 graus. Então, a medida em graus do ângulo alfa, né, que é o pedido no enunciado, é esse ângulo alfa aqui, né? Pronto, o resultado é 36 graus. Gente, obrigado. E podem contar comigo. Meu nome é Cláudio André. Estamos firmes aí na matemática. Até mais e até a próxima.